Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Você viu aí no clipe, né, os jogos, roletas, loterias, combinações simples e permutações circulares. Então você viu aí que são dois temas hoje, tá certo? Os dois representam problemas típicos de contagem. E é isso que você precisa aprender, a resolver cada um desses dois problemas típicos. Vamos começar então com o problema típico das combinações simples. Bom, vamos começar com um exemplo simples, né? Eu vou começar com 3 barras dessas de cereais que eu tenho aqui nesse pote, tá? Vamos pegar 3 barras e eu quero que você suponha o seguinte. Supõe que eu quero presentear os meus 2 amigos aqui, o João e o Maurício, cada um deles com uma barra de cereal. Tá legal? Uma barra de cereal entre essas 3 que eu tenho aqui na mesa. Tá certo? De quantas maneiras isso pode ser feito? Ora, muito simples, né? Primeiro eu vou presentear o João. Quantas escolhas eu tenho para a barra que eu vou entregar ao João? Ah, estão aqui, são 3, não são? Então eu escolho uma delas. Tinha 3 opções, escolhi uma. Depois que eu já escolhi a barra de cereal que eu vou entregar ao João, quantas maneiras eu tenho para entregar uma barra de cereais para o Maurício? É claro, 2. Já entreguei uma, sobraram 2. Escolho uma dessas 2, entrego para o Maurício. Tudo bem? Total de maneiras de presentear meus 2 amigos, 3 vezes 2, 6. Tranquilo? É isso. Agora vamos supor que a situação é um pouquinho diferente. Tá legal? Vamos supor que eu quero, de novo, eu tenho as 3 barras de cereais e eu quero dar um presente, mas agora só para o João. Eu quero dar de presente 2 barras de cereais para o João. Aí você vai dizer, Luciano, é o mesmo problema, porque das 3 você tem que pegar 2, não é? Não, não é o mesmo problema, porque agora as 2 barras vão para a mesma pessoa. Repara, antes eu escolhia uma barra para o João, por exemplo, posso ter escolhido a azul, tá certo? A próxima que eu vou escolher já vai para o Maurício, podia ser essa aqui amarela, tudo bem? Isso é diferente de fazer a amarela para o João e a azul para o Maurício. Não é diferente? Claro. Agora que eu só quero entregar as 2 para o João, repara, essas 2 maneiras anteriores se transformam numa só. Por quê? Porque agora tanto faz eu entregar a amarela primeiro para o João e depois a azul também para o João, do que fazer a azul primeiro para o João e depois a amarela também para o João. Certo? É a mesma coisa. Então, cada 2 maneiras de resolver o problema anterior se convertem em uma maneira de resolver um novo problema. Certo? Assim, se eu quero escolher das 3 barras 2 para entregar a uma única pessoa, o número de maneiras é o quê? 6, que é a resposta do problema anterior, dividido por 2, porque cada 2 de antes são uma maneira agora. Resposta final, 3. Certo? Ah, mas agora eu estou pensando uma coisa. Esse negócio de ficar empurrando a barra para cá, empurrando para lá, eu me dei conta do seguinte. Cada vez que eu escolho 2 barras para entregar para o João, eu fico só com uma na minha mão, né? Olha que curioso isso, né? Ah, claro, então era mais fácil resolver o problema pensando assim. Se eu vou entregar 2 barras para o João, vai sobrar uma na minha mão. Cada maneira de eu entregar 2 barras deixa uma barra na minha mão. De quantas maneiras eu posso ficar com uma barra na minha mão? São 3 barras. Eu vou ficar com uma, 3 maneiras. Era mais fácil assim chegar na conclusão. Tudo bem? Tá certo. Este problema, apesar de simples, ele traz os fundamentos principais do que a gente vai estudar hoje, do primeiro tema de hoje, que são as combinações simples. Vamos complicar só mais um pouquinho agora. Tudo bem? Vamos supor agora que eu tenho 8 barras de cereais. Vou pegar mais algumas aqui, né? Pegar mais algumas. Quantas tem agora? 6. Vou pegar mais 2, tá? Mais 2.
Pronto. Tem aqui 8 barras de cereais. E agora o problema é o seguinte, eu tenho essas barras de cereais em casa, eu vou sair para o trabalho de manhã e eu quero levar 3 dessas barras para o meu lanche. Tudo bem? A pergunta é, de quantas maneiras isso pode ser feito? Se você prestar atenção no problema que a gente acabou de resolver, você vai perceber que talvez seja mais fácil primeiro contar errado, entre aspas, quer dizer, contar a mais, e depois contar as repetições. É isso que nós vamos fazer. Acompanha aí. 8 barras de cereais, tá certo? Eu quero escolher 3 para o meu lanche, tá bom? Quantas opções eu tenho para a primeira? 8, estão aqui as 8, tá certo? Das 8 eu escolho uma, tá? 8 maneiras de fazer isso. Depois que eu já escolhi a primeira barra que eu vou levar para o lanche, de quantas maneiras eu posso escolher a segunda barra que eu vou levar para o meu lanche? 7, porque sobraram 7. Escolha uma das 7, tá certo? Agora ainda tem que escolher a terceira. Quantas opções? Claro, né? 6. Das 6 eu escolho uma. Tá bom. Escolhi. De quantas maneiras eu posso fazer essas escolhas do jeito que eu falei para você? A primeira, a segunda, a terceira barra. Claro, é o produto. 8 vezes 7 vezes 6. Tudo bem? Agora, por exemplo, esta maneira aqui é uma maneira de eu escolher estas barras, laranja, roxa e amarela. Só que não é a única. Porque se em vez de escolher primeiro a laranja, eu escolho primeiro a roxa, se em vez de escolher a roxa em segundo, vai a laranja e depois a amarela, isso é o mesmo lanche para mim, tá certo? Porque eu tenho o mesmo grupo de 3 barras que eu vou levar. Então, qual é a pergunta agora? A pergunta é, quantas vezes eu repeti cada um dos meus possíveis lanches? Este aqui, quantas vezes ele foi repetido? Ora, pessoal, não são 3 objetos? E cada maneira que ele se repete, cada maneira que se repete não significa colocar esses 3 objetos em uma certa ordem? Isso tem nome, permutação, e a resposta é 3 fatorial. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Não é isso? Portanto, total de maneiras de, das 8 barras, escolher 3. É 8 vezes 7 vezes 6, que é o número de escolhas ordenadas dessas 3 barras, também conhecido como arranjo, né? Dividido por quantas vezes cada maneira foi repetida, que é o quê? O número de formas de arrumar esses 3 objetos que foram escolhidos, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Faz essa conta aí. Qual a resposta? Você vê que 3 vezes 2 vezes 1 que está no denominador, né, corta com 6 de cima e fica 56. Portanto, há 56 lanches possíveis, ou 56 formas de escolher 3 barras do total de 8. Tá bom? Gente, este problema é tão importante, tão fundamental, que é bom a gente aprender essa resposta para a gente poder rapidamente utilizar a resposta quando a gente precisar. Tá legal? Então vamos ver a notação. Essa aqui é a notação que a gente usa. Parênteses, tá certo? O 8 em cima e o 3 embaixo. O que significa isso? Número de maneiras de escolher 3 objetos de um total de 8. Tá legal? Como é que se calcula? Do jeito que nós aprendemos. 8 vezes 7 vezes 6, dividido pelo número de maneiras de arrumar os 3 objetos escolhidos, que é 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Vamos ver outras representações. Além daquele parênteses com 8 em cima e 3 embaixo, algumas pessoas preferem usar a letra C, porque elas chamam isso de combinação de 8, 3 a 3. Tá certo? E a letra C ela pode vir seguida de um 8,3 embaixo, algumas pessoas usam assim, outras pessoas põem a letra C com 8 embaixo e 3 em cima. Aqui você tem que tomar cuidado, tá? Porque na notação dos parênteses é o contrário.
O 8 vai em cima e o 3 embaixo, tá legal? Então só fica atento, porque dependendo de que livro você estuda, vão usar uma notação ou outra. Nós vamos usar sempre a notação dos parênteses, tá bom? Então lembra, em cima é o total de objetos que você tem para escolher, e embaixo é quantos você quer escolher. Tá bom? Vamos ver exemplos então da utilização dessa notação e dos cálculos, tudo bem? Olha lá o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é aquela conta que nós já fizemos. E realmente, a conta que nós fizemos foi essa. 3 vezes 2, né, número de maneiras de escolher ordenadamente, dividido pelo número de repetições, que era 2, que também é 2 vezes 1. Por que eu escrevi desse jeito? Porque eu quero que você comece a prestar atenção na lei de formação. Vamos ver se você já pegou. Vamos fazer com calma um exemplo com números um pouco maiores. Agora o que nós temos é 21 escolhe 7. Tá certo? Qual a maneira mais rápida de fazer essa conta? Bom, o que eu recomendo é o seguinte, põe logo o traço de fração e aí você escreve o 21 em cima e o 7 embaixo. É só copiar da anotação da combinação que está ali do lado esquerdo. Agora comece embaixo, porque é mais fácil. Embaixo você vai descendo. O 7 vai descendo de 1 em 1 até chegar no 1. Olha lá, 7, 6, 5, 4, até chegar no 1. Tá legal? Depois que você desceu com o 7, aí passa para o numerador e faz a mesma coisa com o 21. Vai descendo de 1 em 1 e multiplicando. 21 vezes 20 vezes 19 e assim por diante. E agora presta atenção. Onde é que você vai parar em cima? Bom, você vai parar quando o número de fatores em cima for igual ao de baixo. Dá uma olhada. Embaixo tem 7 fatores. Você vai fazendo, se for fazendo um em cima do outro direitinho, você não vai ter como errar. Você vai chegar até o 15, tá legal? 7 fatores em cima, 7 fatores embaixo, acabou. Isso aí é o número de combinações de 21 objetos 7 a 7, que a gente pode falar também, eu prefiro falar 21 escolhe 7. Tudo bem? Tá aí uma boa continha para você se divertir mais tarde. Valeu? Vamos ver agora combinações complementares. Pessoal, nós já utilizamos isso, você nem percebeu. Porque no início da aula, a gente viu que de 3 objetos escolher 2, é mais fácil dos 3 escolher 1. Por quê? Porque se 2 vão entrar, são 3 no total. Se 2 vão entrar, um vai ficar de fora.